Olá, Lilian. Oi, boa noite. Bem, boa noite. Tudo bem? O pessoal entrar aí. A música tava boa demais. É, né? Musiquinha de fundo é bom, né? Bom demais. É bom para me acalmar, que eu tô nervoso aqui. Não, mas eu tava gostando dessa trilha aí, hein? Tô quase abrindo uma garrafa de vinho aqui para acompanhar. Aí ela vai durar umas 3 horas, né? Vai longe. Aí vai ficar bom. Tudo bem, Lilian? Obrigado. Ótimo. Muito obrigado por ter concordado em participar dessa iniciativa. Na verdade, assim, eu queria quebrar um pouco a maioria das lives, a gente vê muito falar sobre a questão do marketing digital, como escalar seu negócio, etc. Eu queria falar com executivos que tragam outras perspectivas, né? De negócios reais, que usam o digital como meio, como ferramenta, etc., mas que falam de growth de outra forma, né? Que utilizam outros mecanismos, outras ferramentas. Eu queria trazer essas histórias à tona, porque às vezes os dois mundos não se ligam muito, né? Não conhecem. Muitas vezes, quem está nos negócios tradicionais utiliza um pouco ali do digital, mais como ferramenta mesmo. Eu preciso de uma estratégia de growth aqui para essa iniciativa, para essa campanha, etc. Mas o outro lado não sabe o que é canal, né? Um programa de parcerias históricas, etc. Então, eu queria trazer para a discussão para os dois mundos entenderem um como o outro funciona. Às vezes a gente vê negócios digitais escalando, né, crescendo, mas sem muito saber a estrutura de um negócio real, de uma empresa, né? De processo, de pessoas, etc. Então, a ideia é trazer pessoas que a gente possa discutir isso e falar um pouco sobre experiências, sobre desafios, sobre perrengue, né? Porque passa-se muito também. A gente não fala, né? Quase nunca fala, sempre se fala das vitórias, mas quais foram as iniciativas que eventualmente trouxeram um aprendizado grande? Porque deram errado e pô, eu já sei alguns caminhos aqui que eu não preciso fazer igual de novo outra vez. Então, a ideia da iniciativa é essa e muito obrigado por você ter topado ser a primeira. Eu não tenho muita experiência com lives, participei de algumas como convidado, mas eu já estou com acho que 6 agendadas. O pessoal gostou da ideia, trazendo executivos em diversas áreas. Isso me deixou muito feliz e lisonjeado. E eu queria até falar um pouco, eu me preparei aqui para ler um pouco do teu currículo, mas eu olhei o tamanho aqui, eu falei, cara, acho que não vou ler, não. Para tudo, imagina. Olha, tem uma trajetória impressionante, né? Você trabalhou em diversas grandes empresas, acho que você teve vivência lá fora também, né? Comandou programas de parcerias globais, etc. E eu queria que você começasse falando um pouquinho, Lilian, como é que foi essa transição, né? Porque a gente é muito seduzido pelo lance do sobrenome corporativo, da grande empresa, né? Eu escrevi um texto no LinkedIn uma época, porque eu sempre fui o PC de tal empresa. As pessoas me conheciam disso. E aí, uma hora eu falei, cara, mas agora eu sou um PC Nascimento só. Né? É uma transição difícil, né? Uma ruptura que para a gente persegue isso durante muito tempo, mas como é que foi para você essa transição? Casa, família, né? Como é que você se planeja para falar, cara, eu vou usar o meu sobrenome agora, vou fazer as coisas que eu acredito que podem fazer a diferença, né? Que eu vou colocar o que eu aprendi aqui de um jeito que eu acho que é o jeito que tem que ser feito. Fala um pouquinho pra gente dessa tua transição, né? De como é que você decidiu. Legal, PC. Obrigada, né, pelo convite. Bacana te ver aqui. E engraçado você estar falando sobre essa frase do sobrenome corporativo, porque exatamente hoje a gente estava publicando aí algumas frases de um livro que tá para sair aí em outubro, né? Que eu tive aí a honra de participar com um dos capítulos, contando um pouco dessa história. São 17 mulheres que trazem aí um pouco das suas trajetórias de empreendedorismo, né?
E a frase justamente que escolheram ali para fazer a publicação e a divulgação do livro foi essa, né? Que eu fui percebendo, na verdade, que eu não precisava, que eu podia sobreviver sem esse sobrenome corporativo. A gente vai adquirindo essa confiança de que a gente consegue sobreviver. E aí me fez lembrar, assim, logo que eu saí, né, da minha última jornada corporativa em 2019, o primeiro evento que eu fui chegar, assim, né, você chega lá no evento, você vai fazer sua credencial, né? Aí você vai fazer o seu crachazinho, bonitinho e tal, não sei o que, aí você vai lá e coloca, né? Você é quem de onde? Aí eu parei assim, para fazer a minha credencial, pensei ali alguns segundos, falei, tá, eu sou só a Lilian Cruz, né? E basta. Mas eu vivi um pouco esse momento meio de perda de identidade, como você estava comentando, né? E a gente, enfim, contando um pouco dessa transição, eu acho que são várias vidas que a gente vive dentro de uma vida. A gente está aqui para falar um pouco de gente. Eu acho que a gente tem ainda muitas carreiras que a gente vai viver. E logo que eu saí também, eu decidi fazer um curso. Ontem mesmo eu estava me lembrando também desse papo com as autoras, que eu fui fazer um curso que era assim, como encontrar um trabalho que você ame. Eu amei e amava sempre tudo que eu fazia dentro da minha vida corporativa, né? Eu tenho marketing assim como uma grande paixão, sempre gostei demais, né? Apesar da minha formação ser relações públicas, eu caí no marketing e fui seguindo nessa carreira. E aí eu saí, eu falei, não, deixa eu ver do que se trata esse curso lá na School of Life, que acho que eu adoro muito, acho que é bacana também, eles trazem, né, são disciplinas que a gente precisa ter e capacidades que a gente desenvolve aí para a vida. E eu caí nesse curso, tinha, sei lá, umas 20 pessoas, né, de diferentes perfis, desde 20 até, sei lá, 65 anos, né? E pessoas justamente ali em busca do quê? Era uma busca, na verdade, por você resgatar a sua essência, por você se reconectar com o seu propósito, por você compreender. E aí você faz todo um trabalho, né, quase de uma biografia ali até a sua infância, para você compreender o que te movia na tua infância, porque isso tudo a gente vai, de alguma forma, talvez perdendo algumas coisas, fortalecendo outras, né? E quando a gente porque quando a gente está vivendo a vida corporativa, muitas vezes a gente está numa dinâmica tão intensa, né, PC? Imagina, nós somos concorrentes num determinado momento da vida. Sim, suave concorrência. Concorrente, não posso dizer que estava ali tão no páreo, mas no Brasil, na América Latina, acho que estava bem no páreo ali a concorrência. E quando você está naquela dinâmica, você às vezes não para nem para pensar, né? Você tá indo, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu saí, falei, deixa eu entender. E fui fazer esse curso, né? Então, esse foi o primeiro passo, assim, para resgate dessa minha identidade, dessa conexão com o meu propósito. Agora, escrevendo o livro também, eu comecei a lembrar muita coisa, né? Que tem a ver justamente com essa essência, né? Então, eu falo, tá bom, Lilian, qual que é o seu propósito, né? Eu adoro conectar pessoas, adoro conectar ideias, né? Eu acho que esse é o movimento que eu mais curto fazer. E é isso, bater papo aqui com pessoas como você, contar um pouco dessa história. Enfim. Isso é muito legal. Eu percebo que assim, você se encontrou de forma tão intensa com isso, né? Que você está fazendo agora, porque eu acho que a gente fez ali um evento presencial em 2019, acho que o primeiro da Makers, né? Depois, eu não me lembro de nenhuma vez que a gente tenha se encontrado que você não tivesse com esse sorrisão, assim, de tipo, pô, é como se você compreenda o que eu estou fazendo agora. Agora, né? A gente sabe que é um pouco mais duro, às vezes você tem que correr um pouco mais atrás, mas também o senso de realização ele é maior, né? Muito. Exato. Olha só, eu olhando aqui o teu coisa, você saiu de um cargo corporativo com sobrenome para criar vários, né? Você está dando treinamento, aula para formação de conselheiro de inovação. Olha que loucura, né? Você dando uma consultoria sobre transformação digital, sobre inovação, sobre ambidecia para grandes empresas, né? Você dá palestra. Olha que coisa, que quantas vamos dizer assim, vertentes, o teu conhecimento você foi aplicando ali e trazendo novos, né? Porque cada frente dessa que você assume ali, você também é um aprendizado novo, né? Amém. De posicionamento.
de comunicação de tudo, né? Totalmente, PC. Depois eu fui ouvir uma expressão também, que é o profissional slash, né? O slash é a barra, né? A barra do teclado deu slash. Então, hoje, a gente tem que justamente conviver com isso, de que tem isso, slash, aquilo, barra, aquilo, como você acabou de descrever. Mas quando você sai, você não tem essa confiança de vou encarar e vou fazer algo pela primeira vez, né? É muito difícil. Não estamos aqui para dizer também, gente, tá tudo fácil, né? E eu acho que a gente, na verdade, vai buscando essa confiança muito também através da nossa rede. Então, como eu falei, eu adoro conectar pessoas, ideias, e acho que foram essas pessoas, inclusive, né, que foram trazendo para mim essa confiança de que eu não estava sozinha, né? Até estava vendo o Felipe aqui agora, teve um determinado momento que ele também esteve comigo dentro de um cliente, dentro de um projeto, e nós ali, um dando confiança para o outro, né, e construindo o nosso conhecimento, né, e compartilhando, dividindo para a gente multiplicar o nosso conhecimento. Então, acho que é isso, a gente entender que nós não somos completamente independentes, né, ou não somos autossuficientes. E ter essa humildade para reconhecer dessa não autossuficiência, né, que todos nós precisamos de outros para existir. Eu acho que assim, eu tenho conversado muito, me envolvido bastante com empreendedores de negócios digitais. E é impressionante como você está falando da gente não ter a confiança, né? E como essas pessoas mais jovens ali, que, cara, não tem um histórico corporativo, esse sobrenome nunca teve, como eles conseguem arriscar, né? Tipo, cara, vou fazer isso aqui. Eu estava conversando com um menino de 25 anos que ele vende produtos em 6 países diferentes na Europa. Ele faz um esquema ele faz a mineração do produto da necessidade lá, aí ele desenvolve um parceiro, fornecedor, sei lá, aí ele cria um site na língua e vende lá. Ele não vende nada aqui no Brasil. E a empresa dele é isso, né? Ou uma das empresas dele fazem isso. E, cara, quantas dessas iniciativas a gente dentro de uma corporação enxerga que não consegue colocar em prática? Putz, isso aqui seria, né? Então, só que, por outro lado, você sai da segurança de ter o sobrenome, né? A proteção de, pô, eu tenho verba para marketing, eu tenho equipe para fazer, eu tenho não sei o quê. E aí, quando você, né, vai empreender, é o que você estava falando, não é fácil. Você sabe o que acontece, PC? A restrição, ela faz potencializar a criatividade. Isso é uma técnica até que a gente aplica muitas vezes, né? Quando a gente está ali fazendo desenho de modelagem de negócio, ou que a gente está trabalhando em inovação e tudo mais. Aí você vai lá e fala assim, tá bom, vamos colocar aqui uma restrição. Mesmo que ela não exista. Fala, bom, vou colocar uma restrição regulatória. Ou vou colocar uma restrição que tem a ver com alguma questão de mercado, alguma questão de concorrência. Pode acreditar que a partir do momento que você colocou essa restrição, com certeza as ideias que vão sair são muito melhores. Então, às vezes, né, quando a gente está nesse ambiente de abundância, a gente não é tão criativo. Olha que contraditório que parece, né? Por um lado tem isso, por outro lado tem todas as questões políticas. Eu acho que também, eu tenho estudado um pouquinho de neurociência, muito ali, né, lendo um livro, nada profundo. Essa é uma área que eu adoro, estudo há muitos anos. Eu estou agora estudando mesmo um livro que chama Neurociência para Líderes. Maravilhoso! Então, e o nosso cérebro está programado quando a gente está como líder, não é? Com certeza. Infelizmente, com certeza. Né, eu acho que, e aí eu fui também ver, né, que a partir dos 30 anos a gente já não tem mais aquela neuroplasticidade que a gente tinha antes, então fica mais difícil. Então esse modelo mental que a gente vai construindo ao longo da vida, e quando as pessoas falam assim, por que as pessoas velhinhas são teimosas e só são sistemáticas, né? Falam que os idosos são muito sistemáticos. Por que isso? Porque o nosso cérebro está ali construindo caminhos cada vez mais rígidos, né? E economizando energia, né, PC? Então, a gente está na vida corporativa, no meio da abundância, economizando energia, porque a energia que existe política e etc. consome. Sim. E às vezes a criação somente não tem, né?
Então não tenho dúvida que esses empreendedores, eles têm caminhos, às vezes assim, não tem nem primeiro round, tá ali perrengando, fazendo tudo bootstrapping e consegue encontrar soluções criativas, né? Eu estava vendo uma entrevista com o Peter Diamandis, e ele falando que um exercício que ele faz com as equipes dele é o seguinte: cara, imagina que nós lançamos um produto há 6 meses atrás, produto que a gente planejou muito, que a gente sabia que ia ser matador. Agora, hoje, é 6 meses de lançamento do produto, deu merda. Nós já sabemos quais foram as merdas. Começa a anotar. Aí o pessoal começa a fazer um exercício de listar tudo que vai dar errado. Assim, cara, isso aqui, beleza, mas eu fiquei pensando, imagina aplicar isso em qualquer coisa que a gente vai fazer. Tipo, cara, eu vou dar um workshop. Deu ruim. O que pode ter dado ruim? Por que eu não me preparei aqui? Né? Tipo, que tipo de pergunta poderia vir que eu não tenha resposta? Ou que não faça parte do workshop? É um exercício futurista, né? Porque de você pensar não que todo mundo pensa, pô, deu tudo certo, eu cresci, tá bom, não, deu tudo errado. O que deu errado? Eu já sei o que deu errado. O que deu errado? E aí você começa a fazer buscar na mente assim, cara, isso pode dar errado, eu não estou prestando atenção, mas isso pode dar errado. São esses, né, e talvez o pessoal faça isso de maneira intuitiva, né? A gente está falando aqui de um exercício guiado ali, mas talvez o pessoal faça isso de maneira intuitiva. Né? Totalmente. Eu acho que tem uma questão também que é você justamente entender como que na composição desses times e como que, né, nessas interações, as pessoas que estão ao seu lado, às vezes têm um olhar atento para uma coisa que você não tem naquele momento, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, assim, é que nem a pessoa que vai e resolve fazer uma escalada sozinha, né? Você não vai se meter a fazer uma trilha sozinho, você não vai, não é? Para quem faz esportes radicais, você vai ter sempre alguém que está junto com você, porque justamente tem coisas que você não está enxergando, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e tudo mais. E eu acho que a vida empreendedora é por aí também, né? Porque enquanto você está caminhando, tem outro que está atento, que pode vir alguma coisa ali, está olhando a previsão do tempo, está calculando a rota. Então, esses papéis que vão sendo definidos, né? E a gente vai aprendendo, na verdade, a ter esses papéis múltiplos também, né, PC? Porque hoje eu estou sendo navegadora, amanhã eu estou cuidando, na verdade, de carregar as coisas, né? No dia seguinte eu estou carregando e navegando, e aí isso, né? Então a gente tem um cérebro muito elástico, eu acho, sabe? E a gente tem que aproveitar muito esse potencial, com certeza. Eu acho também, eu estudo, assim, eu estudo essa questão da neuroplasticidade, né? Enfim, a neurociência. Há muito tempo, algumas coisas são bem impressionantes. Eu já li muita coisa, né? Algumas que a ciência não apoia, né? Mas são de caras muito, muito, muito bons. São cientistas mesmo. São cientistas que também meio que brigaram ali com seus colegas e falaram assim, cara, isso aqui tem um, né? Mas a gente passa a enxergar as coisas de modo muito diferente, né? Quando você dá uma iniciativa aqui que eu sou hoje o carregador e o dono e o motorista, né? Eu estava conversando com um empreendedor que ano passado, eu dei mentoria para ele saiu, ele era general manager de uma empresa de pequeno porte ali, de 30 a 40 milhões por ano de faturamento, ele falou, cara, eu quero montar minha empresa, mas ele não sabia, naquele momento, nem, tipo, cara, que estrutura? Eu tenho que ver a contadora, advogado, o que eu tenho que ter estrutura física? E eu fui orientando ali, e hoje a empresa tá rodando já, mas ele falou, cara, eu me pego, e é uma discussão, porque ele falou assim, cara, dependendo de onde ele falou, eu vou fazer entrega. Mas quanto custa você pagar a entrega? Sei lá, R$30. Quanto custa por hora para você se deslocar e daí volta para lá, que você está olhando para o teu negócio ou fazendo outra coisa? Então, às vezes, essa visão. Um outro ponto que eu queria que você falasse, né, assim, pessoal, a palavra de ordem, né, quando a gente fala de negócios digitais ou mesmo as startups, é growth. A visão de growth que o pessoal tem eu quero escalar, mas não tem uma visão de que eu escalo. Eu estou sempre pensando em, vou crescer 20 vezes. E as pessoas confundem crescer o faturamento 20 vezes com crescer a empresa 20 vezes, com crescer o negócio 20 vezes, né?
ter a mesma proporção de aumentar de market share, sei lá, e ter estrutura e processo para isso. Como é que você, lidando com startups, como é que você enxerga, orienta isso? Eu vejo muito, né? Eu sempre ouço isso. Outro dia eu estava conversando com uma empreendedora e ela falou, não, eu quero escalar. Tá, mas o que você chama de escalar? Você quer crescer 10 vezes? A pergunta é, você está pronta para crescer 2? Sim. Se vierem hoje o dobro de clientes na tua porta, mas eu quero isso, você tem gente, processo, ferramenta para atender. Se esse dobro de clientes atrasar 2 faturas, o que acontece, né? Então, como é que você trabalha isso com os grupos que você tem interação, etc? Aí eu acho que entra justamente o que a ambidestria, e aí numa outra camada até, que a gente fala de ambidestria no sentido assim, né, do curto prazo e do longo prazo, né, então o aspecto de disciplina operacional, né, o foco ali e tudo mais que está no curto prazo, e a parte mais de exploração, né, e a parte mais disruptiva, que tem a ver com essas descobertas para o futuro, que tem a ver com hard skill e tem a ver com soft skill, que tem a ver com energia masculina e feminina. E aí eu acho que tem um ponto que você está tocando, que é como que a gente transita nesses universos entre nova economia, velha economia, empresas tradicionais e grandes, as startups, né? E justamente o que a gente tem as grandes empresas, muitas vezes elas estão presas, as grandes empresas estão orientadas pelo negócio, com foco no curto prazo, capturando oportunidade. Já as startups, elas estão fazendo o quê? Elas são orientadas por design, elas são orientadas por, né, mover para algo novo, e elas criam oportunidades, não capturam oportunidades. Aí já é uma grande diferença, né, no mindset que existe dessa organização. As grandes empresas, muitas vezes, elas estão com os processos bem estruturados, então muito do que a gente precisa fazer nas startups Scale-Up são questões mais estruturantes, né? E aí a gente tem os 3 pilares, a gente tem o pilar da estratégia, né? E aí, obviamente, a gente entrar com essa visão realmente, né, de curto prazo, mas também, se eu quero, a gente fala, pense exponencialmente, mas haja incrementalmente. Então, a estratégia te guiando para esse exponencial de forma incremental. As pessoas e a cultura. E a gente vê muito, na verdade, quando bacana ver os colegas chegando aqui, Christian, Cri, tem uma turma. Aí a gente... boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado por prestigiar aqui a gente. A gente, quando pensa pessoas e cultura, é um pilar tão importante. E muitas vezes, e principalmente nas startups, scale-ups, ele entra numa etapa posterior, né? E é muito a cultura do founder, muitas vezes, né? É muito ali o jeitão que as pessoas faziam as coisas, e as pessoas começam a contratar gente, e aí, tá bom, mas qual que é a cultura, qual que é o nosso jeito de fazer? O jeito de fazer é do founder, não tem clareza de como é a liderança, né? Quais são os comportamentos que regem essa organização? Quais são os valores que vão, né, guiar os comportamentos dessas pessoas? Então, eu acho que para uma empresa que quer chegar numa escalada exponencial, tem que cuidar dessa questão de pessoas e cultura. E o último pilar, que é a parte de gestão e processos, né? E nessa parte de gestão e processos, muitas vezes as grandes têm muito processo, até demais, né, PC? Sim, exatamente. Amarra, né? Já nas startups e scale-ups, está nesse momento justamente como você falou. Então tem um processo para isso, um processo para aquilo. Você começa a criar esses processos, entender, e o modelo de gestão para fazer essa operacionalização dessa estratégia. Que a gente acredita muito no modelo de gestão ágil, trabalhando aí, né, com princípios de agilidade, com cultura ágil e OKRs, né? Então, os OKRs trazendo muito clareza dessa visão, deixando espaço para os times, né, também terem autonomia para encontrar os melhores caminhos para entregar aquele objetivo, aquele resultado-chave, né? E com modelos de revisão de iteração contínua, né? Então, aqueles grandes planos que a gente estava acostumado nas grandes corporações, né, PC? Fazer planejamento anual, fazer planejamento de 5 anos, né? Sim. E a revisão era do budget. Era só para mudar a meta. Terminou o quarto. Exatamente. Então era assim, então tá.
Então ficou aqui um buraco, né? Então passa a meta para o quarter seguinte. Era isso a revisão, né? Já no OKR, a gente tem um modelo mais ágil de revisão de estratégia, entendendo e repriorizando com base nos aprendizados do ciclo anterior, né? Eu acho que é legal, você até falou um pouquinho a palavra aí, que eu falei no início também, assim, explicar um pouco para o pessoal o que é a ambidestria. Muita gente não tem nem noção, né, do que é isso. A ambidestria, então, justamente, né, um conceito aí que surgiu nos Estados Unidos já há algumas décadas, né? Ai, olha só, muito bom te ver, Gustavo, tá vestido também, muito bom, tá? Então, a ambidestria então, surgiu nos Estados Unidos, né, dentro da Universidade de Stanford, até depois vieram outros teóricos aí, e justamente eles queriam entender, né, essas organizações que conseguiam ter sucesso, quais que eram as grandes alavancas, e eles pensaram justamente esse arquétipo organizacional, que é o arquétipo ambidestro, que é justamente né, como se tivesse dois motores dentro de uma organização, tá? E aí existem modelos, né, de estrutura, de gestão, governança para isso acontecer, para você conseguir trabalhar tanto curto prazo quanto médio e longo prazo, né? E aí a gente precisa, na verdade, estruturar, e é uma outra coisa que eu coloco sempre, né, um paralelo, como que é o portfólio de investimentos de uma empresa? Porque a gente sabe portfólio de produto, né? Sim. Você tem roadmap, você entende, na verdade, esse roadmap e tudo mais, mas qual que é o portfólio de investidas da sua empresa e qual é o papel que cada investida tem, e cada investida vai ter uma métrica diferente. Quando a gente tem esse pensamento, esse arquétipo de ambidestria, você consegue entender que as métricas para determinadas ações e investidas de curto prazo, receita, margem, market share, não são as mesmas métricas, muitas vezes, que você vai ter que colocar para o que está no que a gente chama de horizonte 2 e 3, que são horizontes mais de exploração, com altíssimo grau de incerteza, né? Então, é isso, a ambidestria, ela justamente habilita as organizações, ela habilita as pessoas a conseguirem equilibrar esse foco, né, tanto no curto quanto no longo prazo, todo esse desenvolvimento, né, de hard e soft skill, como eu estava comentando. Enfim, esses são alguns aspectos aí da ambidestria. Muito legal. Assim, eu acho que seria muito interessante como as pequenas empresas, os negócios pequenos e médios, não têm nem visão disso, né? Assim, que poderiam já crescer estruturando a empresa com esses dois motores, né? Vocês têm um momento que a empresa está olhando só para crescimento, eu preciso aumentar o faturamento, eu preciso pagar as contas aqui, eu preciso começar a tomar corpo para poder até negociar melhor, uma série de coisas, mas geralmente vai olhar para essa outra ponta de tipo, cara, eu preciso também olhar para como é que eu crio coisas novas, como é que eu mudo aqui, como é que eu olho para esse portfólio de produto, olhando o produto de agora que eu sei que vai começar a trazer retorno daqui 2 anos, mas eu já começo a introduzir o mercado, a estudar o mercado, etc. Né? É sempre mais imediatista, porque não tem essa visão, tem uma estrutura de eu sei que eu tenho que colocar o pãozinho francês, ou feijão com arroz aqui, isso aqui no dia a dia tem que acontecer, esse motor tem que estar girando constantemente. Eu costumo chamar do moedor de carne, cara, o moedor de carne ele não para, né? Mas eu tenho que ter uma outra engrenagem aqui que fala, tá, e se o moedor de carne entrar numa seara de um platô aqui que eu não sei mais o que fazer, é que a gente fala assim, o mercado estagnou, é um mercado mais competitivo, a gente ouve muito isso no dia a dia, não, esse é um mercado já tomado, né, e assim, a gente se surpreende muito. Eu estava fazendo pesquisa de alguns produtos de mercado, então eu ouvi falar muito, eu também tinha essa visão, o mercado de circuito fechado de TV, câmera de segurança, é um mercado tomado, um mercado de ticket desse tamanho, blá blá blá. E eu falei, cara, verdade, eu fui fazer uma pesquisa. No Brasil, a penetração desse produto é de 3,2%. Uau! Eles estimam que nos próximos 10 anos cresce 18% ao ano sobre ano para chegar a um patamar de 16% de penetração.
Isso só dentro da categoria Smart Home, não está falando de fechado dos outros itens. Então, assim, o campo que isso tem no país como o Brasil, que tem, sei lá, 89 milhões de lares, né, segundo o IBGE, é gigantesco. Gigantesco. E aí quando você começa a estudar, você vê outros números, assim, pô, 23% desses 3,2% são classe C, que investe em câmera. Imagina o quanto de outros produtos, né, que a gente fala assim, isso aí eu não vou nem olhar, porque, né, cara, se o potencial, a gente está muito acostumado aí nas grandes empresas de comprar os relatórios, né, e, tipo, pô, já sei o meu mercado, ter o meu público-alvo, e é tudo muito certinho, né? Dificilmente a gente já consegue explorar isso, né, ou explorar outros horizontes. E as pequenas empresas, por outro lado, não têm acesso nem a esses relatórios e nem a pessoas que possam fazer esses estudos mais análise ali de mercado e tal. Verdade. É uma grande dificuldade. E aí esses vão, na verdade, na tentativa e erro, né, PC? E, sim, né, custa caro, às vezes, você tomar uma decisão não informada, já que você não tem acesso a esse dado, né? Então, acho que é bacana, na verdade, a gente está vendo um movimento muito grande aí de muitos consultores e mentores que estão atuando nesse segmento de pequenas e médias empresas, né? Acho que buscando aí também capacitação, né, dentro dessas empresas familiares e tudo mais. Acho que a gente tem muito mais acesso, né, hoje em dia, a esse conteúdo, né? Eu acho que o Brasil é realmente um país muito empreendedor. E, né, a gente dá orgulho de ver, assim, né, a quantidade de empresas que a gente consegue, assim, né, a taxa de sobrevivência, ou melhor, a taxa de mortalidade é muito alta, mas também a gente tem uma taxa de sucesso muito bacana por conta justamente dessa criatividade, dessa coragem, dessa ousadia, né? Então... Olha só, você falou de você... Para estar atuando em tantas frentes, né, você tem que estudar pra caramba, você tem que estar sempre antenado ali. Como é que você se programa para isso? Como é que você... Isso é uma pergunta, né? E aí eu vou adicionar um comentário falando dos empreendedores. Eu tenho um dos meninos, eu chamo de menino mesmo, até brinco, ele tem 22 anos, aqui é a minha rede, que ele montou uma empresa durante a pandemia. Ele e o sócio, que tem 19, montaram uma empresa para fazer mídia programática. Boa. Tipo, acho que em janeiro de 22, se eu não me engano. Ou foi janeiro de 21. E em outubro eles já estavam com 70 funcionários. Sem conhecer nenhum. Todos trabalham remoto. Ele gerencia a empresa via Discord. Não, né? A gente fala... Ele gerencia... Agora ele já está dando palestra sobre isso. Como gerenciar a empresa via Discord. Então, em vários eventos Oi? É o modelo de gestão distribuído, né, PC? Eu acho isso exatamente assim, né? Porque a gente fica, qual ferramenta que você usa? Como é que você faz? Cara, eu uso o Discord, todo mundo conectado, tem umas salas lá para discussão. Boa. Hoje ele já consegue estruturar mais, mas assim, olha o nível de empreendedorismo que ele está falando, né? São pessoas que não têm experiência, que ele fala assim, mas o cara tem formação. Cara, formação no dia a dia, criou um negócio, viu que tinha oportunidade e foi atrás e fez. Então a empresa, sei lá, hoje deve ter 100 funcionários ou mais, né? Esse é de Discord, entendeu? Que legal. Agora, fala pra mim, desculpa, eu fui só completar a tua fala anterior, fala pra mim como que você se programa nessa questão do eu preciso adquirir novos conhecimentos, como é que você tem que ter um filtro, senão você vai atirando para um monte de lado e não consegue chegar a lugar nenhum, né? Olha, PC, você sabe que as minhas amigas, elas falavam pra mim assim, ó, você escapou de ser nerd. Nem sei se pode falar isso hoje em dia, né, gente, que é bullying, né? Sim. Não sei se é politicamente correto, mas elas brincavam e falavam, você escapou de ser nerd, porque eu sempre amei estudar. E é isso, mas eu acho que o conhecimento, ele não é só a educação formal, né? O conhecimento, ele é isso, ele é essa troca, a gente estar aberto, né? Eu acho que assim, eu, como eu falei, gosto de conectar pessoas e ideias. Então, isso é o meu grande propósito de vida. Então, o conhecimento, ele vem, às vezes, alguém que me aborda no LinkedIn, queria tomar um café, vamos conhecer, bora! Então, acho que a gente poder ter essa abertura para compreender, né, e sair um pouco da nossa bolha,
Acho que é muito difícil. A gente acaba ficando, os grupos do WhatsApp, os eventos, colocam a gente, às vezes, dentro de uma bolha. Então, acho que uma dica importante é essa. Às vezes você fala, não, deixa, né? Mesmo que eu esteja na bolha, eu vou estourar essa bolha para uma outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Aí eu coloco no meu radar os eventos, né? Então, acho que assim, você tem que ter uma agenda, na verdade, de coisas que você curte, que você quer conhecer. Então, né, um Web Summit, um SXSW, para citar alguns. Agora, em agosto, vai ter o Hacktown. Bora, para quem ainda não está inscrito ali no Hacktown, a gente vai estar com uma palestra e também um workshop super bacana lá. Então, o Hacktown é um evento, super democrático, jovem, né? Rola numa cidadezinha desse tamanho, lá em Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí. E é uma diversidade de assuntos e pessoas, entendeu? Então, é isso. Então, tem os eventos. Aí, beleza, tô dentro do evento. Então, você vai para o Web Summit. Eu sou do marketing, então eu vou ficar vendo conteúdo de marketing, Não, tenta furar essa bolha dentro lá do Web Summit, né? Então, no último dia, tinha muitos painéis de saúde, né? E eu fui assistir um lá, que era um médico, na verdade, que está fazendo uma grande pesquisa para transplante de órgãos a partir do CRISPR, que é uma tecnologia de engenharia genética, né? Que foi uma descoberta recente, né? De cortar a genética para você escolher, pôr ou tirar coisas. E eles estão usando essa técnica para engenharia genética em porcos para resolver os problemas de transplante de órgãos em 5 anos do mundo. Né? Porcos são os animais que têm o tamanho de órgãos, enfim, mais adaptáveis aí para o ser humano. Eu acho que já tem um cirurgia com sucesso, né, de alguns órgãos. Eu acho que já teve até cirurgia com sucesso de substituição de órgão humano por, né? Bom, meu pai tem uma válvula no coração de porquinho, né? Então ele é corintiano, a gente brinca que ele tem coração palmeirense, meu pai. Meu filho é palmeirense, então, né, a gente consegue agradar a todo mundo lá em casa. Mas é isso, né? Então eles têm essas descobertas recentes, essa coisa do transplante de órgãos. Mas Lilian, onde é que você vai usar esse tipo de conhecimento? Não sei ainda. Mas em algum momento, essa conexão neural que eu fiz lá naquela palestra, ouvindo aquela pessoa, vai se aplicar, de repente, num desafio de um negócio que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, é isso. O conhecimento, ele é adquirido, na verdade, né? Dessas maneiras que você vai deliberadamente escolher os assuntos, né? Ou sair da sua bolha e através das pessoas, né? E eu gosto muito de aprender ensinando, PC. Então, eu amo dar aula, né? Então, tô lá, como você falou, nessa turma de conselheiros e já estamos agora na 10ª edição, estamos desde a primeira edição com essa turma. E a cada interação você divide, mas você também multiplica seu conhecimento, né? Então, adoro. Acho que dar aula é uma forma de adquirir conhecimento, leitura, né? Conversa com as pessoas, enfim. E escolher um curso, acho que também, gente, para quem quiser, né? E o microlearning também. Então, tem muitos cursos mais curtinhos, né? Formações aí, especializações menores que você pode buscar. Mas é isso, ter uma agenda, né? Eu gosto muito de estudar. Eu leio bastante, eu gosto muito de estudar, às vezes, modelos de negócio, ou como que... eu estava vendo o conceito de como a Alibaba, o grupo, criou, que chama Ant, né? O nome do grupo chama Ant Financial Group, que é a formiga. O conceito deles como empresa é o seguinte: eles falam, cara, nós não somos uma empresa, nós somos um governo. Nós só organizamos as diversas comunidades de empresas que fazem negócios no nosso entorno. Então, tudo que os caras criaram eles estão tão à frente, olhando para o microempreendedor chinês e criando oportunidades para ele, que assim, teve um momento lá, acho que 2018, 2019, que os caras criaram um esquema de microcrédito, que assim, quando eu, dono de restaurante, se entrou um pedido de R$1, se entrou um pedido de R$2, de um prato de macarrão no meu caixa, o Ant Group emprestava para ele R$2. Uau. Ele financia a produção daquele item. Imagina o giro de caixa disso, o cara ganha com um giro de caixa de zilhões de
organizações minúsculas de muitos milhões de empreendedores. E todo mundo se sente muito fiel àquilo, porque, cara, você está me ajudando, o cara está me financiando um prato que eu não fiz ainda, em função dele ter conhecimento que entrou um pedido de R$2. Então ele fala, pô, você vai ter grana para me pagar R$2. Sim. Né, você olha esses modelos e fala assim, cara, olha onde esses caras estão de visão, né? E as organizações, né, que a gente fala, as organizações exponenciais, tem esse princípio que você está trazendo aí, que é um princípio de um pensamento ecossistêmico. Sim. É você entender realmente que o seu negócio, ele não é um negócio linear, né? Ele é um negócio que está em ecossistema. A partir da compreensão desse ecossistema, dos stakeholders que fazem parte dessa cadeia de valor, né, e de um mapeamento, foi entender uma dor dentro desse ecossistema, que ele encontrou uma oportunidade de negócio com uma linha de receita alternativa. Então, esse é o princípio do pensamento ecossistêmico, né? E trabalhando de forma asset light, né? Então, muito orientado por dados, né? Os ativos muitas vezes não são próprios, você está trabalhando ali com ativos que fazem parte desse ecossistema que você está operando, né? Então tem aí alguns princípios justamente que regem, né, o que se fala sobre organizações exponenciais, inclusive leitura indispensável aí esse livro, né? Um dos fundadores ali da Singularity University. Você viu que eles lançaram a versão 2 agora, né? Eu comprei no pré-lançamento. Maravilhoso. Eles lançaram a versão 2 agora, que é a versão 2.0 mesmo, que é o Salim Ismail, né, e o próprio Peter Diamandis. Não tem PC, tô atrasada. Esses caras, eles estão também, o pensamento deles em abundância é algo, né, eles estão muito à frente. Eu vi uma entrevista deles, que eles falam o seguinte, a próxima organização de 1 bilhão, né, ou 1 trilhão, eles falam assim, é uma empresa de 3 pessoas. Não mais que isso. Ele estava explicando por quê. Fala, cara, tem o fundador, que é o visionário, é o cara que fica olhando o produto, né, que está enxergando lá na frente. Tem um executivo de finanças que fica, sei lá, captando, né, dinheiro no mercado, vendo... E o terceiro eu nem lembro, mas assim, o resto é AI. O resto é AI. Se a AI vai fazer tudo, não sei, mas a AI vai buscar outros mecanismos que vai fazer, né? Tem uma empresa na China que nomeou o CEO é uma AI. Então, assim, alguns modelos muito loucos. Esses caras estavam discutindo um modelo que é organizações autônomas, deixa eu ouvir falar. Então, né? Você tem uma empresa chinesa que tem são 8.000 funcionários, não tem CEO, não tem diretor, não tem board, não tem nada. Eles são geridos por blockchain, né, para poder garantir a integridade ali, dos dados, de onde rola. São 2.000 grupos autônomos de 4 pessoas, cada um tem sua autonomia para criar, deletar, demitir, contratar, todo mundo sabendo o objetivo. O futuro, segundo eles, é isso. Aí eles citam uma empresa da Califórnia, que é pequena, que está gerindo o negócio todo dessa forma, e falam assim, eles têm 140 funcionários, sei lá. E óbvio, não é uma empresa do tamanho da Microsoft, mas comparando tipo a receita por cabeça, é a maior da Microsoft. Lógico que eles faturam sei quantos bilhões, né? Assim, cara, a Microsoft está com uma produtividade muito alta, né? É isso. É isso. Então, esses modelos, eu gosto de olhar assim, cara, isso é muito louco. Como é que isso se aplica no que eu estou vendo aqui, sei lá, no grupo de microempresários? Como é que o Sebrae olha para isso, para buscar formas de começar a levar esse crescimento para que os empreendedores comecem a pensar de uma forma diferente do eu vou abrir empresa, montar estruturinha de processo ali. Mas é esse abismo que existe, né, infelizmente, entre a velocidade de desenvolvimento tecnológico e a capacidade de acompanhamento do ser humano, né, PC?
Então, né, o ser humano está ainda numa curva, né, e eu acho que tem uma questão cultural e até de capacidade intelectual, até a gente conseguir ir fechando esses gaps, né. Então, infelizmente é isso, como está muito acelerado o desenvolvimento tecnológico, cada vez o gap está ficando maior, né. Então, por isso a história de estudar, né, a gente tem que estar todo dia, porque senão você já está lá na segunda edição do livro, um dia que eu não estou, eu já estou atrasada, né? Então, é isso. Eu acho isso muito legal conversar com pessoas que estão olhando com a mente aberta para isso, né? Porque muita gente, você meio que dá uma estagnada, né? Ou para de... ou continua consumindo as mesmas coisas e olhando para os mesmos modelos, né? Ou para, mas cara, isso não funciona, ou isso não é assim, ou isso não é assado. Às vezes por estar né, numa camada ali de negócio que, tipo, a gente estava falando no começo da proteção de, cara, assim, né? Eu tenho a verba, eu tenho o tamanho, eu tenho o sobrenome, eu tenho não sei o quê, e eu vou fazer, né? E não exercita, né, nada além daquilo. Exato. Eu adoro, a Fê Belfort, ela sempre fala uma frase que eu amo. Quanto maior a empresa, menor o seu mundo. É verdade. Porque é isso, infelizmente, né, quando você está dentro daquela... Se você não se desafia a compreender o mundo, né, você está ali vivendo aquela empresa enorme e aquilo passa a fazer parte do seu mundo, então o mundo ficou desse tamanho. Sim. Né? Então, acho que a gente... E ainda bem que hoje você tem gestores que são muito mais compreensivos com relação a esses movimentos, né? Não é oba-oba, gente, você ir para um evento, você estar numa palestra, você fazer um networking, você compreender, você ir para a comunidade, você ir para outro lugar. Isso tudo vai gerar resultado para o negócio de forma muito melhor. Exatamente. Além da satisfação. Eu acho que... né? Essas pessoas enxergam isso, às vezes, assim, cara, o que isso traz de insights, inputs para o negócio, né? O que te dá um refresh, você chegar lá e olhar as coisas, tipo, cara, eu podia fazer isso diferente. Ou vou contratar uma outra empresa que eu vi um outro modelo aqui que pode ajudar a agilizar isso aqui, a ganhar tempo, ou a fazer melhor. Exatamente isso, esses micro-universos que você interage, né? E que você aprende com outras pessoas, é o que eu falei, um menino de 19 anos que nunca trabalhou numa empresa, ele gerencia uma empresa pelo Discord. Sim. E o futuro do trabalho, eu acho que também é isso aí, sabe? Talvez os próprios profissionais, eles vão ser mais as a service, né? Então, também é um princípio das organizações exponenciais, né, PC? Você ter os recursos sob demanda, né? Então, talvez até, e isso, na verdade, não é só o recurso sob demanda no sentido do custo, mas o recurso sob demanda no sentido da qualificação e de qual habilidade que você precisa naquele momento, né? Então, essa formação de times de acordo com aquele desafio do momento, com a habilidade técnica comportamental que você vai precisar naquele momento. E talvez os profissionais também vão ser mais híbridos, né? Então, essa gig economy que se fala tanto, acho que talvez passe a ser a realidade do futuro, né? Você acha que meu filho vai ter CLT, trabalhar em uma empresa? Não, eu acho que... E não é nem meu filho que tem 8 anos, né? Talvez já antes vai passar a acontecer. A gente vê surgindo, né, PC, muito CMO as a service, CSO as a service, CFO as a service, né? Então, assim, por quê? Porque o frescor desse olhar externo é tão importante para tirar um pouco aquela entropia que muitas vezes toma conta de uma organização e vice-versa. Você também ir para um lugar, fazer esse intercâmbio, quando você volta também você tem uma outra visão, né? E não é só isso, né? Porque às vezes assim, a empresa fala, pô, eu quero ter um CFO. Será que você tem uma estrutura que necessita de um CFO? Ou você pode contratar um cara desse para fazer o teu planejamento ali por 2 semanas, né? Fazer um negócio estruturado e depois, uma vez por mês, ele fazer um checkpoint com a tua equipe para saber se está sendo executado, te alertar dos possíveis gaps, etc. Né? Isso é mais viável financeiramente para os 2 lados, vamos dizer assim, né? E talvez a empresa precisa disso. Eu tenho um
Eu quero ter, porque também tem isso no cultural, eu quero ter, né? Eu quero ter aqui um executivo new, né? Tipo assim, tá, mas será que você precisa, né? Será que não tem outras formas de fazer isso de maneira muito mais ágil, eu acho que essa discussão o pequeno e médio empresário ele nem enxerga. É uma baita de uma quebra de paradigma, né? Sim. Uma baita de uma quebra de paradigma, mas acho que é o modelo do futuro, né? Então a gente tem já sendo aplicado e, enfim, eu acho que quando os profissionais perceberem como é bom esse modelo, também, né? Vão falar, ixi, você acha que eu vou ficar aqui nessa empresa todos os dias fazendo a mesma coisa, né? Então... eu acho que não é só isso. Os profissionais também, Lilian, tem uma grande dificuldade, a maioria dos executivos, eu conheço muitos deles, em trabalhar a marca pessoal para poder fazer isso. Né, para poder se mostrar como possibilidade de, cara, você pode ter um pedaço desse meu conhecimento aqui para fazer isso. Eu posso te ajudar com isso aqui porque eu já passei em outras situações que talvez eu te ajude a não cometer os mesmos erros do mesmo jeito. Os erros eles vão acontecer, né? Mas talvez eu possa, através dessa experiência, te dizer, olha, tem alguns caminhos aqui que eu já fiz e não deram certo. Então talvez, vamos olhar para o teu contexto para criar um novo caminho, né? Totalmente. Que dê menos tração, que tenha menos fricção ali. É perspectiva, né, PC? Porque a gente, quantas vezes, e não é só na questão profissional, mesmo na vida pessoal, a gente está com um desafio, né? A gente está ali, dentro do nosso modelo mental, pensando no nosso caminho. Você tem uma perspectiva. E quantas vezes, né, nessa troca, só de você mudar a perspectiva, você já destrava talvez um pensamento de uma solução diferente. E mudar a perspectiva, às vezes, requer justamente uma interferência de fora. Sim. Né? Então, da mesma forma nas empresas, eu acho que assim, que a gente provoca muitas vezes, né, principalmente nesse trabalho consultivo, nesses trabalhos de mentoria, é essa mudança de perspectiva, né? E não é culpa da pessoa. Quando fala, você tem um mindset fixo, você só enxerga... Não, né? Não. Você precisa de estímulo. Você precisa de repertório, você precisa de inspiração, você precisa de provocação, você precisa de energia, né? Então... Lilian, olha só, eu não sei se de repente o Instagram não derruba a gente daqui a pouco, pode estar muito bom, mas fazem 55 minutos já, e eu não sei se tem a limitação de 1 hora. Boa. Então, assim, eu queria agradecer demais. Nossa, fantástico aqui o bate-papo. Eu chamei de resenha porque é exatamente isso. Não tem aquele negócio sisudo de, como é que você faz isso, aquilo. Essa fluidez aqui, você falou de um monte de temas que eu tenho certeza que as várias pessoas que passaram pela live, muitos deles não ouviram falar ou não ouviram essa perspectiva. Mas muito obrigado. Assim, para primeiro, eu estou mais do que satisfeito. Opa! Porque é um modelo que eu imaginava mesmo. Eu não estou aqui buscando like, seguidores, porque eu nem tenho essa grande audiência, mas eu queria documentar isso. Isso para mim é uma forma de documentar, né? Essa transferência de conhecimento, de experiência mesmo. Estou falando, cara, a minha transição de carreira, ela se deu de forma tão assim, suave, não foi provocada ao ponto de hoje eu estar aqui falando de diversos temas, né, com fluidez, né, enfim, muito bom, valeu demais, eu adorei. Obrigada, PC, pelo convite. Acho que fica o incentivo também. Acho que tem muita gente que está vivendo, né? Um mercado bastante complicado, bastante layoffs e pessoas que estão passando por esse momento de repensar as suas carreiras. E eu acho que é isso. A gente tem que ter, primeiro, muita clareza de qual que é a sua missão, de qual que é a sua essência, qual que é o seu propósito, se conectar muito ali com isso, né? Porque aí, a partir disso, o restante é a consequência, né? Então, eu sou uma pessoa bastante otimista. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente ama, quando a gente busca, né, se conectar com pessoas que fazem sentido também dentro da nossa jornada, as coisas vão acontecer. E não ter medo, porque assim, né, eu falo, quando você chega lá na frente, você olha para trás e fala, nossa, tudo fez sentido, né? Sim. Então, fica aí também o meu incentivo
positivo para quem estiver vivendo, né, esses momentos de transição, que não são fáceis, com tantas dúvidas e incertezas, né, para ter essa confiança realmente de que está dentro da sua essência essa resposta, né, do caminho. E, enfim, que isso faça, acima de tudo, a cada um aqui muito mais feliz, né? Nossa, muito legal. Eu estou vendo o feedback da Cris da UD aí, falando que foi excelente, o Cris também falando que pô, foi muito bom. Nossa, obrigado demais. Eu vou, assim, o formato era isso que eu esperava mesmo, vou fazer com outros executivos, acho que eu tenho nas próximas 5 ou 6 semanas já agendado. Boa. Uma surpresa boa, também que eu convidei gente de diferentes, né, áreas e as pessoas aceitaram. É muito bom. Obrigado demais. Vamos lá, e a próxima com trilha sonora, uma tacinha de vinho, hein, PC? Adorei aí a sua escolha também de trilha. Muito legal. Bora. Valeu, Lilian. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigada. Falou, tchau. Semana que vem tem mais. Valeu.